Sem dúvidas, os fundos imobiliários é uma excelente opção de investimentos para quem quer uma renda passiva mensal, todo mês, livre de imposto de renda. Os fundos imobiliários é difícil valorizar assim como as ações, porque eles precisam distribuir quase 100% do seu lucro. Então, o foco no investimento em fundos imobiliários é justamente a renda passiva mensal, livre de imposto de renda. E eu não abro mão de ter essa classe de ativos na minha carteira, porque eu sempre recebo esses rendimentos e reinvisto. Eu compro outras cotas de fundos imobiliários ou eu compro ações. Então essa classe de ativos é fundamental na minha carteira. E os fundos imobiliários têm diversos segmentos, como por exemplo, o fundo imobiliário do tipo tijolo, que investem em imóveis físicos e todo mês você recebe os aluguéis desses imóveis. São imóveis de lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos. Também tem os fundos imobiliários do tipo papel. E quando nós investimos em fundos imobiliários do tipo papel, nós estamos investindo em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, títulos de renda fixa, para que futuramente nós possamos receber o valor investido, corrigido com um índice do mercado, seja o IGPM ou IPCA, juntamente com uma taxa definida no momento da compra desse título. E os fundos imobiliários do tipo papel são classificados como high yield, que apresentam um pouco mais de risco, porque esses títulos eles são um pouco mais arriscados devido às taxas serem mais altas, então há um risco maior de inadimplência. Também tem os fundos imobiliários do tipo papel high grade, que são fundos imobiliários mais conservadores, tem um rendimento um pouco menor, porém eles têm um risco menos elevado. Tem os fundos imobiliários de desenvolvimento, que investem em projetos imobiliários para venda ou para renda futura. Tem os fundos imobiliários do tipo híbrido, que no seu portfólio tem uma mistura de fundos imobiliários do tipo papel, do tipo tijolo e do tipo desenvolvimento. E tem os fundos imobiliários do tipo fundo de fundos, que são os FOFs, ou seja, eles investem em cotas de outros fundos imobiliários. E agora eu vou te falar 4 fundos imobiliários que passaram nos meus filtros. Esses fundos imobiliários são base 10 porque o preço da cota fica em torno de R$10 ou menos, então com menos de R$10 você já consegue aportar em fundos imobiliários. Então, para ter essa renda passiva todos os meses, naturalmente nós precisamos trabalhar para ter uma fonte de renda ativa e através dessa fonte de renda ativa nós poder investir nos fundos imobiliários. E esses investimentos ao longo do tempo, eles vão evoluindo através dos juros compostos. E quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, no próximo mês você já recebe esse rendimento mensal livre de imposto de renda. E com o passar do tempo, a gente vai aumentando os nossos aportes, vai tendo disciplina, aportando, comprando mais cotas e nossa renda passiva vai aumentando cada vez mais. Quanto mais disciplina nós tivermos, quanto mais dinheiro nós investir, mais renda passiva nós vamos ter. Então a gente vai construindo uma carteira equilibrada, uma carteira sólida, para que lá na frente a gente consiga viver através da renda passiva dos nossos investimentos. E antes de continuar o vídeo, eu te convido a inscrever-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar as notificações para receber todos os conteúdos que eu postar aqui e já deixar o seu like para fortalecer o meu canal. E alguns dos filtros que eu utilizei para selecionar esses fundos imobiliários é o preço sobre valor patrimonial. O preço sobre valor patrimonial precisa estar de 1 para baixo, porque o 1 é o termômetro do preço. Se estiver acima de 1, significa que está acima do preço que realmente ele vale. E se está abaixo de 1, significa que está mais barato. Então, a intenção é comprar de 1 para baixo, ou seja, no preço justo ou mais barato do que realmente ele vale. A liquidez também é importante, porque a liquidez define o quanto esse fundo é negociado na bolsa. Quanto mais liquidez um fundo imobiliário tiver, mais fácil é de vender ou de comprar as cotas dos fundos imobiliários. Então, uma boa liquidez para nós seria de 100 mil negociados por dia ou mais. Então, um dos filtros é fundos imobiliários que tem uma negociação diária de 100 mil para cima. O dividend yield também é importante,
importante, então o dividend yield tem que ser acima de 7%. O número de cotistas também é importante, porque o número de cotistas define se um fundo imobiliário é grande ou se é pequeno, e o número de cotistas também influencia na liquidez do fundo. Então o ideal é ter de 20 mil cotistas para cima, esse é o ideal. Se for um fundo imobiliário do tipo tijolo, também é importante a gente observar a vacância dos imóveis, então o ideal é que tenha uma vacância inferior a 15%. É muito importante também a gente analisar o histórico do trabalho da gestão, quem são os gestores dos fundos, quem são os administradores, então analisar o histórico do trabalho da gestão é importante. As taxas de administração e de performance também é um ponto a ser observado. E o primeiro fundo imobiliário que eu vou trazer para você é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Ele possui imóveis físicos em seu portfólio. Os imóveis do GALG 11 é do segmento de galpão logístico e tem como objetivo a alocação desses galpões para gerar renda mensal com aluguéis. E o valor desses aluguéis são distribuídos entre os cotistas mensalmente e livres de imposto de renda. O valor do ativo é de 899 milhões, sendo 373 milhões de alavancagem, portanto, o patrimônio líquido do fundo é de 526 milhões. A alavancagem representa 41% do fundo e foram realizadas sem carência de juros ou amortização na estruturação das dívidas. Os seus prazos de liquidação coincidem com o vencimento dos seus respectivos contratos de locação e seus saldos são corrigidos anualmente pelo IPCA do período. Então, dessa forma, atualmente as 3 dívidas existentes no portfólio do GALG 11 estão sendo amortizadas mensalmente e estarão 100% liquidadas ao fim dos contratos de locação dos seus respectivos imóveis, que eu acho um ponto bem positivo. O fundo atualmente possui 5 imóveis com 0 vacância física e financeira, todos os contratos são atípicos, 100% IPCA. Um ponto de atenção é que o fundo possui apenas 3 inquilinos, que é a Brasil Foods, Air Liquid e Souza Cruz. Os imóveis eles estão localizados no Rio Grande do Sul, na Bahia, Pernambuco e São Paulo, sendo 40% da receita vindo de 2 galpões no Rio Grande do Sul, 35% da receita vem de um galpão na Bahia e 23% de um galpão em Pernambuco e apenas 2% em um galpão em São José dos Campos, em São Paulo. E como eu comentei anteriormente, o GALG 11 ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Hoje, cada cota está custando R$ 9,25. Esse é o preço ali no seu home broker. Dependendo do dia que você ver esse vídeo, o preço da cota pode variar um pouco, tanto para cima quanto para baixo. O preço sobre valor patrimonial é de 1,01, então ele está praticamente no seu preço justo, está apenas 1% mais caro, que para um fundo imobiliário do tipo tijolo não é um ponto de preocupação. Ele está sendo negociado praticamente no seu preço justo. O último rendimento foi de 8 centavos por cota. Nos últimos 12 meses ele entregou 10,67% de dividend yield. É um dividendo muito bom, principalmente para um fundo imobiliário do tipo tijolo. Ele possui mais de 1 milhão de negociações diárias, então ele tem bastante liquidez. Você pode comprar as suas cotas e vender sem problema. E é um fundo imobiliário 0 vacância, todos os seus imóveis estão alugados. Vale a pena a gente incluir na nossa lista de estudos. E o próximo fundo imobiliário é um fundo imobiliário do tipo papel, é o BTCI 11. O perfil desse fundo imobiliário do tipo papel é um perfil mais high grade, que são aquelas operações emitidas por companhias de grande porte e com baixo risco de crédito, portanto é considerado um fundo imobiliário menos arriscado. A taxa de administração é de 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e não é cobrado taxa de performance. Esse fundo já passou por 11 emissões, 62% do portfólio do fundo é indexado ao IPCA mais 7,1%, 34% ao CDI mais 2,9% e 4% ao IGPM mais 8,4%. A alocação
alocação por segmento está distribuída em 45% logístico, 28% residencial, 16% shopping, 5% varejo e 6% outros. E a concentração está localizada 79% no Sudeste, 11% no Sul e 10% no Nordeste. O fundo está com uma performance superior ao IFIX e ao CDI e teve uma evolução bem significativa em número de cotistas. E como eu falei anteriormente, o BTCI11 ele é um fundo imobiliário do tipo papel, com uma estratégia mais high grade, ou seja, mais conservadora. O preço da cota no dia de hoje está R$ 9,82, está com 4% de desconto, está com preço sobre valor patrimonial de 0,96. O último rendimento foi de 10 centavos por cota e o dividend yield nos últimos 12 meses é de 12,60%, é um dividend yield bem alto para um fundo imobiliário high grade. Atualmente ele possui mais de 110 mil cotistas e tem uma liquidez acima de 2 milhões de reais por dia, então você pode comprar e vender as suas cotas sem problemas. E o terceiro fundo imobiliário é o XPSF11, que é um fundo de fundos, ou seja, ele é um FOF. Ele investe em cotas de outros fundos imobiliários e além de cotas de fundos imobiliários, ele também investe em LCIs, CRIs e outros títulos do mercado imobiliário. É um fundo novo com início em 2019. O seu portfólio está alocado com 82% em cotas de outros fundos imobiliários, 16% em CRIs e 2% em caixa, sendo 70% do seu portfólio com foco em renda e 28% com foco em ganho de capital. E esses são alguns dos fundos imobiliários do portfólio do XPSF11, como por exemplo o CPTS11, TIGAR, MCCI, BARI, KMCR, XPLG, MXRF11, VILG11, BTLG, entre outros. E esses são os CRIs, todos indexados ao CDI, 2 com vencimento em 2024 e o restante a partir de 2026. E o XPSF11, ele é um FOF. O preço da cota hoje é de R$ 8,24, está 6% mais barato do que realmente ele vale. O PVP é de 0,94. O último rendimento foi de 8 centavos por cota e nos últimos 12 meses ele entregou 11,09% de dividend yield, possui mais de 47 mil cotistas e tem uma negociação diária de mais de 567 mil reais, então ele tem uma boa liquidez. E o quarto fundo é o Game11, é outro fundo imobiliário do tipo papel. Ele possui 27 ativos na carteira, sendo 24 CRIs e 3 fundos imobiliários. Ele é um fundo novo, nasceu em setembro de 2021, então ele é um fundo bem novo mesmo, ele tem apenas 2 anos. E esses são alguns dos fundos imobiliários que possuem o Game11 no portfólio. Entre eles está o MXRF11, o IRDM, o MCCI, o CPTS, o HGCR, entre outros. E analisando os principais indicadores do Game11, ele é um fundo imobiliário do tipo papel. O preço da cota hoje está custando R$ 9,14, está com 7% de desconto, um preço sobre valor patrimonial de 0,93. O último rendimento foi de 10 centavos por cota, entregou nos últimos 12 meses 13,30% de dividend yield, possui quase 24 mil cotistas e possui 152 mil em negociações diárias, então é considerado uma boa liquidez. E esses foram os 4 fundos imobiliários que eu gostaria de trazer para você. Na minha opinião, vale a pena a gente incluir esses fundos imobiliários na nossa lista de estudos. Quanto mais cota nós comprarmos, maior será a nossa renda passiva mensal. Então, com disciplina e aportes ao longo do tempo, com certeza nós vamos construindo uma carteira de dividendos, uma carteira de renda passiva mensal que fará toda a diferença na nossa vida no futuro. E o nosso futuro, ele depende das nossas atitudes agora, no presente. Então, é o momento de plantar para colher lá na frente e futuramente viver dos rendimentos dos nossos investimentos, viver da nossa renda passiva mensal. Então, vamos plantar hoje para colher futuramente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui.
inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like no vídeo. Um abraço e até a próxima!